Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana vocês quase ficaram sem programa, viu? Porque eu tô planejando fazer um episódio de Agente Secreto, que eu já assisti, gostei bastante, já adianto. Mas eu não queria falar só sobre o filme, eu queria falar sobre outras coisas, só que aí eu tô fazendo pesquisa e escrevendo um roteiro, porque eu achei que funcionou com Frankenstein e eu queria organizar meus pensamentos de um jeito mais organizado, fazer um episódio mais bem pensado. Daí eu não consegui resolver isso pra essa semana, então eu pensei o que eu faço. Eu estou gravando esse episódio da manhã do sábado, eu já vou editar e já vou colocar ele no ar, então eu vou fazer uma coisa um pouco mais rapidinha, né, pra não passar em branco. E semana que vem, se tudo der certo, eu consigo terminar o episódio do Agente Secreto e depois, quase no mês de dezembro, eu lanço o Assistidos de novembro, né? Esse está meu planejamento até então. Mas daí, né, comecei a pensar, o que é o assunto da semana, né? Qual que é o assunto do momento? É Stranger Things. A quinta e última temporada chegou na Netflix. Eu comecei a assistir ontem, né? A estreia foi na quarta. Mas eu só consegui assistir um episódio na sexta-feira à noite. E só vi um episódio também. Eu vou ver aos poucos, porque eu gosto de ver série aos poucos, né? Por mais que eu comecei a ver muita série numa época que a maratona era muito encorajada, numa época que não tinha tanto streaming ainda, mas que a gente procurava séries meio que legalmente, né? Então conseguia baixar uma temporada e assistir a meio que de uma vez, porque você podia, né? Era meio que a coisa do, a gente fazia porque a gente podia, não porque era o único jeito de fazer as coisas. Porque as séries naquela época tinham um lançamento semanal, né? E algumas que eu acompanhava, eu baixava toda semana, assim. Eu sabia o dia que passava na emissora americana. Aí no dia seguinte eu ia lá no site, botava pra baixar e assistia no outro dia à noite, quando dava. Enfim, era um outro momento. E aí quando começou esse negócio de streaming, né? Principalmente Netflix começou a ter esse lançamento tudo de uma vez pra encorajar essa maratona. E daí que veio Stranger Things, né? Como era o mundo em 2016, era muito diferente do que é hoje, né? Apesar de ser só 9 anos atrás, o jeito do acesso das coisas, o jeito que a gente consumia as coisas era um pouco diferente, né? E querendo ou não, Stranger Things foi um grande fenômeno na Netflix e meio que moldou como a gente consome séries hoje. Não foi a primeira série a fazer isso, Netflix já tinha outras grandes séries que eram sucessos de nicho, né? House of Cards foi premiadíssima, tinha Orange is the New Black, que eu gostava bastante, mas foi com Stranger Things que a Netflix se estabeleceu enquanto um grande player na produção de séries e multimídia. Mas esse episódio não é sobre Stranger Things. É sobre um conteúdo que eu vi alguns criadores fazendo, e eu vi isso sendo pauta em alguns portais, que era sobre a demora para terminar Stranger Things, né? Estamos na quinta temporada, 9 anos depois. Nem todos os lugares trouxeram a reflexão sobre por que isso está acontecendo e por que isso é mais comum nas séries hoje em dia, né? Antigamente, em séries americanas e também em séries brasileiras, você tinha um calendário bem fixo, assim, de a série começa em tal época e termina, a temporada começa em tal época, termina em tal época, e vai ter uma temporada por ano, e aí os atores, eles estão meio que fechados nesse projeto. Se um ator tem um contrato com um papel fixo numa série, ele vira meio que um trabalho CLT, assim, né? Porque ficou o ano inteiro gravando pra lançar, e aí, né, o ator não tinha tanto tempo pra fazer filme, pra fazer algum outro projeto, né? Tanto que havia uma divisão muito clara de atores de TV e atores de cinema. E aí, com o tempo, foi meio que mudando o jeito de fazer série, com os canais a cabo premium norte-americanos, séries mais curtas. E aí até que virou o jeito de fazer TV hoje, que é uma loucura, né? As temporadas demorando bastante pra sair. Quando não demora tanto, demora 2 anos. Tem umas que demoram bem mais. E sobre estamos melhor, estamos pior. Eu acho que estamos pior, né? Mas não só pior. Tem coisas que são melhores, mas tem coisas que estão bem piores também. Mas também não é sobre isso o episódio de hoje. Então, eu falei que eu vi uns conteúdos. Os conteúdos eram basicamente fazer uma lista de séries que elas começaram e terminaram enquanto Stranger Things estava rolando. E aí eu resolvi pegar isso. E pegar dessa lista que tem várias séries, muitas séries de streaming. Nem todas eu assisti, porque eu confesso que de uns 3 anos pra cá eu tenho visto bem menos série. Eu acho que é por causa dessa demora entre temporadas. Eu até vejo uma temporada, acho ela legal, mas aí demora tanto pra lançar a temporada nova que eu perco interesse. Aí quando lança eu já não lembro mais o que aconteceu.
Porque também tem várias coisas que estão ficando, não mais genéricas, mas mais fáceis de digerir, eu sinto, mais explicadas. E aí eu revejo, eu não gosto tanto. Eu falo, nossa, como que eu gostei disso lá no passado, não quero ver temporada nova. E aí eu tenho visto cada vez menos séries. Assim, eu vejo algumas, tem algumas que eu sou bem fiel. Toda vez que lança temporada eu vejo, né? Casa do Dragão, por mais que não esteja lá aquelas coisas. Mas aí tem Rex, que eu gosto muito também, que eu sempre tô assistindo, lanço todo ano. Mas hoje eu quis falar de duas séries que eu gosto bastante, que elas já começaram e já acabaram. Que eu já assisti tudo. Mentira, uma delas eu não vi a última temporada ainda, mas quando eu chegar nela eu falo mais. Mas vou dar uma passadinha na lista aqui, né, pra vocês terem ideias de alguns nomes de séries que elas começaram e terminaram, enquanto Stranger Things tá rolando. The Crown, que teve várias temporadas, vários elencos, vários pulados de ano. Eu gostava muito de The Crown no começo, mas eu parei de assistir, eu acho que na quarta temporada. Eu fiquei um pouco de saco cheio de Família Real, confesso, e a troca de elenco me deu algum estranhamento também, e aí eu parei de ver. Você, aquela série You, que eu lembro que falavam bastante na Netflix, mas não me interessou, então eu nunca assisti. Sex Education também da Netflix, que eu gosto bastante, apesar de eu achar que caiu um pouco a qualidade na última temporada, mas eu acho a primeira e a segunda muito boas. A maravilhosa Senhora Maisel, que ganhou vários prêmios no Prime Video, eu gosto bastante dela. Riverdale, da CW, que eu sinceramente achava que era mais antiga, mas não, nossa percepção de tempo é algo completamente maluca. Dark, da Netflix, mas também só teve 3 temporadas. His Dark Materials, da HBO Max, que é uma adaptação do livro do Philip Pullman. Eu gostei muito da primeira e da segunda temporada, mas até hoje eu não assisti a terceira, porque não sei. Talvez seja um sinal pra eu continuar vendo, mas eu não lembro mais o que aconteceu. Se eu for ver a terceira, eu vou ter que rever as duas agora. Por mais que eu goste dela, eu não sei se eu quero me comprometer com esse tempo todo agora. Tá vendo, gente? Esse é meu problema com as séries. Mas enfim, a introdução tá muito grande. Vou falar de duas séries hoje, uma de comédia e uma de drama, que elas são, assim, bem tradicional nos gêneros delas. Elas tiveram um lançamento semanal, em canal de TV e também em streaming. Elas estão disponíveis em streamings. E, enfim, vou começar falando da comédia, que é What We Do in the Shadows, ou O que Fazemos nas Sombras. Não foi traduzido aqui no Brasil, tá? Esse título gigante em inglês, mas, enfim, né? Quem sou eu pra dar conselho pra distribuidora, né? Enfim, é uma série do FX, lá nos Estados Unidos. FX, que faz parte da Fox, que foi comprado pela Disney alguns anos atrás. Hoje é uma série que está disponível no Disney Plus. As últimas temporadas foram produzidas pela Disney, porque já tinha comprado a Fox e desfeito esse nome, né? Fox é um nome que não existe mais. E a série, ela é meio que um spin-off do filme de 2014, que eu gosto muito, que é um filme bem independente, neozelandês, que foi o que lançou o Taika Waititi, o Jermaine Clement pro mundo, que é um falso documentário sobre um grupo de vampiros, que no filme divide um apartamento em Wellington, Nova Zelândia, e aqui na série é um outro grupo de vampiros, são outros personagens, mas as coisas acontecem no mesmo universo. Existem algumas referências pro filme, por mais que não seja obrigatório assistir ele, eu acho legal, porque eu acho um filme muito legal. Infelizmente o filme só tá com aluguel digital, de vez em quando ele pinga num lugar ou no outro, mas ele não tem uma casa própria. A série tem um total de 61 episódios, dividido em 6 temporadas. A primeira temporada veio em 2019, a segunda em 2020, a terceira em 2021, a quarta em 2022, a quinta em 2023 e a sexta e última em 2024. Ou seja, uma temporada por ano mesmo na pandemia. Em 2021, a temporada foi lançada no final do ano, ao invés de no começo, né? Que nos anos anteriores lançava os episódios no primeiro semestre. E a partir de 2021 foi pro segundo semestre, deu uma atrasadinha ali, mas mesmo assim, uma temporada por ano, episódios de entre 20 e 30 minutos, então naquele formato de comédia bem antigo, lançamento semanal no FX. As temporadas estão todas disponíveis no Disney Plus. Eu não vi a última temporada porque eu cancelei meu Disney antes de lançar a última temporada. Eu queria ver, mas eu esqueço. E mesmo assim é uma série que eu gosto muito, porque cada episódio
é o caso da semana. São episódios que a história deles começa ali, termina ali. Alguns têm continuação, tem parte 1 e 2. Várias vezes tem, tipo, uma historinha ali que ela vai ter continuação nos próximos episódios, que é uma trama paralela que vai ter desenvolvimento na temporada. Mas, no geral, a história principal ali, que é apresentada no episódio, ela é apresentada no começo. A história vai ter um meio e vai ter um fim, uma resolução ali. Então você não sente aquela necessidade de maratonar, de assistir tudo de uma vez. Até porque é uma temporada curta, são 10 episódios de meia hora. Aqui na série a gente tem 4 vampiros, que eles dividem um apartamento em Staten Island, Nova York. A gente tem o Nandor, que ele, quando era vivo, né, quando ele era um humano, ele era um líder, assim, de um país fictício, na época do Império Otomano, assim, então ele tem um sotaque. Ele é o mais velho do grupo, então ele se acha um líder, mas ele é meio burrinho. E ele tem muita dificuldade de se adaptar com as coisas da modernidade, de perceber que ele não tá mais no Império Otomano e tal. E ele tem um familiar, que é o Guillermo, que mora com eles, é o único humano ali naquela turminha. O Guillermo, ele é um jovem, que ele é obcecado com o vampiro desde que ele era jovem. Ele assistiu entrevista com o vampiro e ele viu o Antônio Bandeiras, então ele falou, pode ter um vampiro latino e eu quero ser um vampiro latino também. E aí ele se torna o familiar do Nandor com a promessa de que eventualmente ele vai ser transformado num vampiro, mas isso não acontece, né? É meio que um clichê também, você sempre achar que vai acontecer alguma coisa, então você se dedica àquele trabalho porque você acha que a promoção vai vir e não vem, o que vem é apenas exploração. Daí tem um outro casal de vampiros, né, que é o Laszlo e a Nádia. A Nádia também, ela é bem velha, ela é grega, vem de uma ilha lá, então ela também tem um sotaque, até que eventualmente ela conheceu o Laszlo, se apaixonou e resolveu transformar ele em vampiro também. O Laszlo é britânico. E eles vieram da Europa juntos pra América em busca de novas oportunidades, acho que, sei lá, no virado do século XX. E eles também são um casal bem moderno, eles gostam de experimentar as coisas, eles falam bastante sobre isso, faz parte do humor da série, também da pegada de tudo. E tem o Collie Robinson, que é um vampiro de energia, ele se parece uma pessoa normal. Ele não se veste todo de preto e com roupas de sua época igual os outros vampiros. Ele pode sair à luz do dia e ele se alimenta da energia das pessoas. Então ele tem esse aspecto de uma pessoa extremamente comum, que só usa bege, é careca, usa óculos, tem um trabalho de escritório e vai drenar você com a conversa mais chata e tediosa que você não consegue sair porque você tá preso naquela situação e você tem que ouvir ele ficar falando e aí ele se alimenta da sua energia. Eu acho essa dinâmica maravilhosa. E ele meio que serve também, às vezes, pra fazer um link entre os humanos e os vampiros, que ele entende melhor o mundo humano e ele é razoavelmente respeitado pelos outros vampiros, mais respeitado do que o Guillermo, por exemplo, mas ele é um ótimo alívio cômico. Como é uma série longa, várias coisas vão acontecendo. Tem uma temporada que eu não lembro o que acontece com a Nádia. Aliás, todos eles meio que conseguem fazer contato com os fantasmas humanos deles. E aí cada um precisa resolver uma coisa. Meio que a história do episódio é isso, né? Cada um precisa entender qual é a pendência do seu fantasma pra realizar pro fantasma conseguir descansar. Só que a Nádia, ela fica muito amiga do fantasma dela, porque ela começa a ficar nostálgica da época que ela era humana. E aí, quando ela resolve a situação do fantasma, ela fala, mas eu posso continuar aqui com você, a gente pode continuar sendo amigas, né? Porque a Nádia é a única mulher do grupo e várias vezes ela se sente solitária por causa disso, que ela não se sente compreendida pelos outros homens e tal. E aí ela consegue uma boneca e aí o espírito humano dela vai morar dentro dessa boneca, que é igual a ela, só que uma boneca super assustadora. E aí ao longo da temporada ela interage com a boneca e é uma coisa assim muito de filme de terror, mas também muito engraçado. A série ela mescla muito elementos de terror com esse tom leve, engraçado de um falso documentário. A série também é um falso documentário. Então tem essas equipes de filmagens, eles não entendem muito bem o que esse pessoal tá gravando, mas eles dão entrevistas e eles falam sobre a vida deles. E aí, eventualmente, a boneca também começa a fazer parte disso. E, eventualmente, eles precisam matar as pessoas, que eles precisam se alimentar. E aí tem outras criaturas que cruzam o caminho deles. Às vezes é só uma criatura que tá de passagem, precisa de um lugar pra dormir. Às vezes é um arqui-inimigo que surge, eles precisam lutar por território, enfim. Várias coisas acontecem. É bem divertido, porque ela não se leva a sério. Ela não fica se explicando demais. Ela te dá o contexto só pra você entender aquilo lá e aceitar.
aquilo que tá acontecendo. Ela tem muita referência da cultura pop como um todo, de vampiros na cultura pop. Tem um episódio que acontece alguma coisa muito grave que eles têm que unir o conselho vampírico, então aparecem outros atores que já interpretaram vampiros na ficção, interpretando esses personagens. É uma série com bastante participação especial, com muitos rostos conhecidos se você tá acostumado a assistir comédia, né? Tem alguns atores que eles sempre estão por aí fazendo uma coisa ou outra. A referência do mundo real também. É uma série bem gostosinha, bem engraçadinha, dá pra você ver um episódio por dia, assim, antes de dormir. Eu acho que é legal por isso, né? Porque por mais que você fique, foi legal ouvir outro episódio, não tem essa necessidade, não tem esse monte de gancho que você fica, meu Deus, eu preciso ver o outro episódio. Eu não vou descansar enquanto não terminar. Não tem essa sensação. Eu acho que isso é bom. A outra série que eu vou falar é completamente diferente, é Succession. Essas duas séries eu já falei aqui ao longo da vida desse podcast, né? Mas, enfim, vou falar de novo. Vai que tem gente nova aí que não ouviu tanto os episódios passados. Succession é uma série de 2018 da HBO. Ela é uma comédia dramática, então por mais que ela tenha essa estrutura de série de drama, episódios de 1 hora, esse filtro realista, uma série extremamente realista, mas ela também tem um toque de humor que não é pra todo mundo, eu já vou falar, tem gente que não gosta e tal, porque é uma série de pessoas horríveis. É daquela série que ninguém presta e você consegue sentir empatia por um ou pro outro, né? A série, ela tem os seus favoritos, mas ela não tenta passar pano pra ninguém. Você vê que todo mundo ali tá seguindo seus interesses próprios, todo mundo ali tem os seus muitos e muitos defeitos, e é uma série de rinha de rico. A série foi criada pelo Jesse Armstrong e vai contar a saga de uma família, os Roys, que é uma família norte-americana, e eles têm um império de mídia global. Então, eles não são só ricos, eles são poderosos, eles têm um império de comunicação, então tem canais de TV, estúdios de cinema, várias coisas. Eu vi comparações com a família que é dona da Fox, né, que por muito tempo foi uma família que foi dona, né, de canais, de coisas, de como coisas demais sendo controlada pelas mesmas pessoas, e também todo o rolê de, tipo, a comunicação de um país, né, ou como uma parcela da população enxerga o mundo é moldada pela visão dessas poucas pessoas que têm o controle. E essa família é completamente disfuncional, todo mundo se odeia ali, tem vários problemas que vão ser amplamente explorados. Quando a série começa, a gente tem o patriarca da família, o Logan Roy, é um senhor que cuida de tudo com mãos de ferro, foi ele que construiu aquele império, ele veio do nada e construiu, e a família dele é trilionária, vive no conforto, ele é um homem muito poderoso, e tem esses canais de TV, estúdio de filme, várias empresas com o nome. E aí tem a família, né? Que a família tá ali pra conduzir esse império pra nova geração. Ele tem um filho mais velho do primeiro casamento, que ele não se envolve tanto. Ele tá mais inclinado para umas coisas de política, apesar dele sentir uns ciúmes dos filhos do segundo casamento. E aí temos o Kendall, né, que é esse filho mais velho do segundo casamento, que ele aparentemente é o herdeiro, é o filho favorito, é o rapaz mais responsável que vai tocar o império do pai quando ele se for. Aí tem o irmão mais novo dele, que é o Roman, que ele é mais irresponsável, ele é um bom vivão, playboyzinho. Teoricamente ele tá no conselho da administração, mas ele é cabeça de vento. Não é uma pessoa confiável. E tem a mais nova, que é a Chauvin, a Shiv Roy. Ela também tá no conselho, mas não é tão ativa. Parece que ela quer seguir também uma carreira de política, quer se desfazer um pouco da família, fazer um caminho dela. No começo da série ela tem esse rolê meio, eu quero fazer um caminho pra mim, eu não quero depender do dinheiro da minha família. Mas aí eventualmente as coisas mudam, né? E ela tem um marido que trabalha na parte de parques, porque também dá pra você traçar um paralelo com a Disney, né? Com o conglomerado da Disney, com o poder que a Disney tem, com o poder que a empresa dos Roys, que eu não lembro agora como que chama. O primeiro episódio começa com o aniversário do patriarca,
Que aí todos os filhos vão para esse aniversário e aí a gente vai entender a dinâmica deles. Você vê que eles não são pessoas muito próximas, você vê que tem coisas ali, ressentimentos, mágoas, distanciamentos. Então, não são pessoas que são próximas, mas eles vão ali se encontrar porque é aniversário do pai deles, né? E não que eles amem o pai deles também. Existem muitas mágoas e traumas com essa relação pai e filho, principalmente por ele ser um homem de negócios, um homem que sempre priorizou a carreira dele, ao invés da família, isso causa ressentimento. Mas também é aquela questão, ele é muito rico e a gente precisa agradar ele para continuar no testamento, né? E ele já tá numa idade um pouco mais avançada, e aí nesse aniversário ele passa mal, e ele tem um ataque cardíaco, e no final do episódio ele é internado. Então, no primeiro episódio a gente vai acompanhar essa dinâmica familiar, vai entender quem são aqueles personagens, como que eles funcionam naquele universo, qual que é a relação que eles têm. Você já vê que ninguém presta logo de cara, todo mundo é podre de rico, todo mundo é muito orgulhoso, um quer sair mais por cima que o outro. E aí, quando o pai vai pro hospital, termina assim um negócio que você não sabe se ele vai viver ou não. E aí, os próprios filhos, eles começam a ficar tipo, putz, é verdade, né? Nosso pai tá ficando velho. E aí, como que vai ser depois, né? Eles ficam meio abalados pela questão sentimental, né? Mas também pela questão da sucessão, que é daí que vem o título da série. Quem que vai suceder ele na empresa? Quem que vai herdar o quê? Quem vai tocar o quê? Porque, como eu falei, é uma empresa muito grande e cada um tem uma visão para essa empresa, né? No começo da série, nem todo mundo tá super envolvido nos negócios da empresa, só o Kendall, mais assim. Mas conforme as coisas vão avançando e o pai precisa se afastar um pouco do cargo, né, de CEO, o resto da diretoria se volta para eles do tipo, o que a gente faz, né? O conselho, eles fazem parte do conselho, então eles têm poder de decisão sobre as coisas que acontecem. E aí eles vão querendo participar mais, porque acaba virando um jogo de poder entre eles, né? Quem manda mais na empresa, porque eles têm vários ressentimentos entre eles e tal. Então é uma série sobre isso. É sobre rinha de rico e rinha de parente, né? Dramas de família, ricos sendo extremamente ricos, assim, é uma riqueza também que é coisa fora do mundo. Paralelos com vida real, com escândalos de empresas grandes, com a situação complicada de compra de uma empresa grande para outra empresa grande, ou de pedaços de empresas para outras empresas. Escândalos que são jogados para debaixo do tapete, que fazem paralelos com escândalos da vida real. E as pessoas sendo absolutamente escrotas umas com as outras e aproveitadoras e usando, enfim. Se você não gosta de palavrão o tempo todo, né, que eles falam palavrão o tempo todo, ou disso, né, de pessoas que são moralmente cinzentas o tempo todo, e não apenas complexas, mas você vê que elas são pessoas ruins. Você vê que elas são um perigo para a sociedade, que não era para uma pessoa burra dessa ter tanto poder, tanto dinheiro, mas cá estamos nós, né? Apesar que tem momentos de humanização, os personagens não são monstros o tempo todo, tem momentos que a gente compreende por que elas são assim, e por que as coisas estão assim, e a gente sente até dó de um de outro, e aí você fica, não, realmente, né, coitado, aí no episódio seguinte ele vai lá e faz a coisa mais repreensível do mundo, aí você fica, caraca, bicho, tava torcendo por você e você me dá uma dessa. E é isso, sério, é uma delícia de acompanhar. O texto é muito bom, é muito diálogo rápido, é daí que vem um humor meio involuntário às vezes. Tem um episódio muito bom, eu não lembro que temporada que é, eu acho que é a terceira, mas é que tem uma reunião muito importante, uma reunião anual de planejamento, e que também é meio que um negócio pra mostrar como que tá o poder, né, do conselho. E o patriarca, ele também não tá muito bem de saúde, né, porque é um tema recorrente, o fato dele estar ficando idoso e que eventualmente ele vai morrer. Então ele não tá muito bem de saúde, e aí esse evento era pra mostrar que ele estava bem de saúde, então ele poderia continuar como CEO, né, não precisaria interditar ele. Só que ele não tá bem. E ninguém sabe direito por que ele não tá bem, só que eles fingem que ele tá bem, e aí ele começa a dar um monte de ordem maluca e aleatória, e os filhos ficam tudo embananado sobre o que fazer, aí um diz que me diz, aí tá todo mundo num prédio bem grande, tá cada um numa ponta, eles ficam se desencontrando, e passando informação errada, e aí quando um tenta ajudar o outro, um terceiro vem atrapalhar.
E aí é um caos, porque aí depois descobre, né, não é spoiler, é um episódio só. Depois eles percebem que essa confusão do pai deles era porque ele ficou sem um remédio, que ele estava meio doente, ele precisava de um remédio. Não sei se vocês têm idosos próximos a vocês que têm infecção urinária. É muito comum idoso ter infecção urinária. E aí você tem que tomar remédio, você tem que tomar antibiótico, tomar certinho. E se você fica sem esse remédio, um dos efeitos colaterais que acontece é a confusão mental. E às vezes você acha que a pessoa tá tendo sinais de demência e você tá perdendo a pessoa. E não, ela só não tomou o remédio na hora certa. Depois você toma e as coisas se resolvem. E é uma coisa relativamente comum e é meio que um ponto da história desse episódio. Ele ficou sem o remédio e aí ele teve um episódio de confusão mental. E isso quase custou a empresa numa reunião de acionista. É essa a vibe da série, gente. É muito embromation de Faria Lima, muita conversinha, falas e jargões corporativos. E no final você percebe que quase ninguém sabe o que realmente está acontecendo. As pessoas que mais entendem provavelmente não são as que têm os maiores salários. E enfim, é uma série muito boa. Succession teve um total de 39 episódios, dividido em 4 temporadas. A primeira em 2018, a segunda em 2019. A terceira em 2021, a pandemia aí causando uma demorinha. E aí a quarta temporada veio em 2024, né? Depois da segunda temporada começou a ter um intervalo de 2 anos entre cada temporada. O que também é um sinal, né, dos tempos, né? Teve a pandemia ali pra dar uma atrapalhadinha. E também a série no começo, ela era virtualmente desconhecida. Eu lembro que eu conheci essa série na pandemia, que eu via gente falando bem, aí eu resolvi assistir as 2 primeiras temporadas, e aí a terceira e a quarta eu assisti os lançamentos semanais. E aí com isso também os atores da série, eles começaram a ficar um pouco mais famosos. Eles já eram, mas eles foram fazer outros projetos também, e é meio que por isso que atrasa tanto temporadas, né? Tem a coisa de conciliar as agendas, né, de elenco e equipe, porque tem gente que tá fazendo filme e TV ao mesmo tempo, não tá naquela dedicação exclusiva que as séries antigamente exigiam, e também por causa de mudanças no calendário, né? Teve pandemia, depois teve greve de roteirista, isso influencia. Para séries de gênero, né, fantasia, ficção científica, que existe uma pós-produção mais forte de efeitos especiais, então também isso exige tempo. E é meio que por isso que tá ficando tão elástico e tão grande esse intervalo entre temporadas, né? Mas, enfim, é isso, né? E eu não sei se eu falei, Succession é uma série original da HBO Max, tá tudo lá disponível no streaming. E é isso, gente. Essas foram as dicas de hoje. Não falo tanto de séries por aqui. Vocês gostam quando eu falo de séries? Eu me repito porque eu assisto tão pouca série que às vezes eu sinto que eu me repito um pouco. Toda vez que lança a temporada nova de uma série que eu gosto, eu quero falar de novo dela. Então, enfim, me digam lá no Instagram, @filme.da.semana. Também tem o Blue Sky, @lalariland, tanto TikTok, Filme da Semana, tudo junto. Eu tenho e-mail para contato, que é o podcast filme da semana, @gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira fazer uma contribuição para a caixinha de final de ano, ficaria muito feliz. E por hoje é só. Até semana que vem. Fiquem bem, tchau, tchau.